Nós, do Dentro da História, gostamos de vasculhar os meandros da história para encontrar também algumas histórias um pouco estranhas, um pouco incomuns, escondidas. E a história que vamos apresentar para vocês hoje é tão estranha assim. E ela foi mantida escondida por tanto tempo que chega a parecer fruto da mente distorcida de algum roteirista um pouco fantasioso demais de Hollywood. Imaginem! Últimos dias da Segunda Guerra Mundial na Europa, maio de 1945, um belíssimo castelo nos Alpes austríacos. Soldados alemães lutando contra outros soldados alemães. De um lado, alemães antinazistas, do outro, as Waffen-SS. E no meio, além de uma patrulha americana, prisioneiros de altíssimo escalão vindos da França. O que eu tinha dito para vocês? Parece coisa da mente um pouco conturbada de algum roteirista. Um filme que talvez fizesse sucesso nos cinemas. Mas é tudo verdade. É isso que acontece no início de maio de 1945, no castelo de Iter. Um castelo lindíssimo, situado justamente nos Alpes austríacos. Um castelo destinado pelos alemães a campo de prisão e detenção para reféns muito importantes. Um castelo que vê pela primeira vez alemães lutando contra outros alemães, divididos. Alguns pela lealdade e outros pelo ódio. Sobre um homem que já não existe, Adolf Hitler, que se suicidou dias antes em seu bunker em Berlim. Mas em nome do fanatismo de um lado e do conceito de liberdade do outro, existe essa vontade de lutar até o fim, a poucos dias do armistício que encerrará o capítulo da guerra na Europa. É uma história tão incrível que até temos dificuldade de contar, mas vamos tentar para vocês, com a habitual garantia de 30 dias de satisfação, ou reembolso. O castelo de Iter é um pequeno castelo em uma colina perto da vila de Iter, na Áustria. Ele ainda existe hoje. Após o Anschluss de 1938, o governo alemão toma posse oficial dele, inicialmente com um contrato de aluguel com o legítimo proprietário, Franz Gruner, e depois o requisitando. Quem assina o ato de requisição é um general da SS, Oswald Pohl, que não age sozinho. Ele tem um mandato assinado por Heinrich Himmler, o Reichsführer das SS, que em 7 de fevereiro de 1943 decreta a transformação do castelo de Iter em uma estrutura sob a administração do campo de concentração de Dachau. O castelo de Iter se torna um destacamento onde são mantidos prisioneiros, reféns de alto perfil, muito valiosos para o Reich nazista. Querem alguns nomes? Os ex-primeiros ministros, Édouard Daladier e Paul Reynaud. Os ex-marechais da França, Maxime Weygand e Maurice Gamelin. A irmã mais velha de Charles de Gaulle, Marie-Agnès de Gaulle. O membro da resistência francesa, François de la Delarocque. O líder sindical, Léon Jouot. Até mesmo um tenista, Jean Borotra. Esses são alguns dos prisioneiros de alto escalão mantidos lá, no castelo de Iter, junto com um certo grupo de prisioneiros do leste europeu destacados de Dachau, que no castelo deveriam cuidar da manutenção e de trabalhos pesados. Por mais de 2 anos, de 25 de abril de 1943 até o final de abril de 1945, o castelo desempenhou essa função. Mas, quando as tropas americanas começam a se aproximar, subindo as montanhas, vindo da Itália ou da Baviera, algo começa a mudar. Essa mudança é a fuga de um prisioneiro. Ele se chama Zvonimir Kuskovic. Em 3 de maio de 1945, ele foge da prisão. Foge de uma maneira muito simples. Kuskovic é um daqueles prisioneiros do leste europeu de que falávamos, encarregado da manutenção para os guardas em frente ao portão do castelo. Kuskovic simplesmente diz que tem uma tarefa para cumprir em nome do comandante do destacamento, Sebastian Wimmer, lá na cidade. Ele precisa ir buscar alguns materiais. São dias muito caóticos para as tropas alemãs. A notícia da morte de Hitler começou a se espalhar no que restou do que deveria ser o Reich dos 1000 anos, mas que na verdade durou muito, mas muito menos. Os sentinelas acreditam em Kuskovic e o deixam ir. Kuskovic percorre a pé a distância, até a cidade de Vergel, 8 quilômetros. Fica lá embaixo, uma estrada em descida, tranquila. Kuskovic não corre, até porque não tem forças suficientes para aguentar o esforço físico. Ele caminha em um bom ritmo, chegando à cidade, e a encontra ocupada. Ocupada por tropas alemãs, mas não são SS. É o Heer, o exército. E dentro do exército alemão, várias unidades estão começando a repensar o seu próprio papel. Há soldados, até oficiais,
que não suportam mais ser cúmplices de um regime assassino. Nessas mesmas horas, no Alto Adige, no Lago de Brais, acontecia uma história que já contamos para vocês e que vocês encontram no canal. Um destacamento do exército alemão cerca e desarma as SS que faziam a guarda dos outros reféns de alto escalão, que depois seriam entregues aos americanos 2 dias depois. Cuscovitch encontra a oportunidade de conversar com alguns oficiais alemães, entre eles o Major Joseph Gangl. Gangl é antinazista. Os homens que o seguem estão com ele. Ele já entrou em contato tanto com a resistência local quanto com os americanos que estão chegando. O que acontece em seguida? Que Gangl entende por meio de Cuscovitch que há um risco no castelo de Iter. Um risco representado por aqueles prisioneiros e por guardas que poderiam enlouquecer de repente e cometer um massacre. Mas há também outro risco. O risco é que cheguem outras unidades. Gangl sabe disso. Há uma unidade das Waffen-SS, uma unidade de granadeiros blindados, a 17ª Divisão que está marchando da Baviera em direção aos Alpes austríacos. São os desesperados, os fanáticos, aqueles que querem a todo custo criar um reduto alpino, onde lutarão até a morte, talvez usando os reféns de Rambo como escudo. É a primeira ideia de usar escudos humanos. No entanto, Cuscovitch conta muitas novidades para Gangl. Por exemplo, o fato de que Wimmer já está com a mala pronta. Enquanto Cuscovitch deixava o castelo, Wimmer já havia carregado seu carro com seus pertences pessoais e estava partindo. Os guardas, depois de verem seu comandante partir, ficaram nervosos. Mas já começava a surgir a ideia de abandonar o castelo à própria sorte. E foi exatamente isso que aconteceu. Cuscovitch já suspeitava disso, porque os franceses e os outros prisioneiros orientais sabiam há dias que algo estava acontecendo. Também ouviram transmissões de rádio sobre a morte de Hitler. Cuscovitch pede um destacamento de soldados para ocupar o castelo de Hitler, enquanto aguardam os americanos. Gangl, que comanda basicamente os restos de um batalhão da Wehrmacht e que já desobedeceu a 2 ordens de retirada, preferindo se unir à resistência austríaca, aceita. E não só isso, ele envia um mensageiro. Encontra os americanos, pede reforços. Os reforços são unidades de reconhecimento, compostas por 4 tanques. Sherman, do 23º Batalhão de Tanques, da 12ª Divisão Blindada. Pertence ao 21º, o Corpo de Exército dos Estados Unidos. Esse destacamento, sob o comando do Tenente Lee, acabou de chegar a Kufstein, 13 quilômetros ao norte. Está vindo da Baviera. Na praça de Kufstein, os tanques Sherman fazem uma parada e aguardam os reforços que devem chegar da 36ª Divisão de Infantaria. Quando fica sabendo, Gangl pula no Kübelwagen e pede para ser levado até Kufstein. Ele fala diretamente com Lee, explica a situação para ele. Ele afirma que não há tempo a perder. É preciso ir ao castelo de Hitler e libertar os prisioneiros. Lee também sabe da presença na região da 17ª Divisão Panzer Grenadier da Waffen-SS e não está tranquilo. No final, porém, Gangl consegue convencê-lo. Um destacamento com um tanque Sherman marcha em direção ao castelo de Hitler. Durante o trajeto, Lee precisa mandar alguns reforços de volta, porque uma ponte é frágil demais para que toda a sua tropa a atravesse. No final, chegam ao castelo 14 soldados americanos, um tanque Sherman, Gangl, um motorista com um caminhão que transporta 10 alemães vindos de um dissolvido regimento de artilharia. A 6 quilômetros do castelo, ao longo da estrada, esse curioso grupo de soldados alemães e americanos derrota um posto de controle das Waffen-SS, que acabam sendo forçados a se render e são enviados de volta como prisioneiros. No castelo de Hitler, enquanto isso, o último oficial da SS permaneceu. Kurt Siegfried Schrader simpatizou, para surpresa de todos, com os prisioneiros. Ele decidiu se juntar a eles, defender o castelo contra os nazistas. Imagine, um homem da SS contra outros homens da SS. Incrível! Quando Lee e Gangl chegam ao castelo, percebem que não é fácil defender a posição. Lee posiciona os homens sob seu comando em posições defensivas ao redor do castelo e coloca o único tanque que trouxe consigo, chamado pela tripulação de Bezot Jenny, na entrada principal. Ele quer usá-lo como uma espécie de fortim para impedir que os alemães das Waffen-SS entrem no castelo.
Eles não têm muito tempo. Gangle está lá porque, em menos de 2 horas, uma grande companhia das Waffen-SS, liderada pelo Oberführer Georg Bockmann, ocupa as colinas próximas ao castelo de Iter e se prepara para atacar. As ordens de Bockmann são de tomar o castelo a qualquer custo e capturar os prisioneiros, que devem estar vivos porque são valiosos, pois servirão como escudos humanos. Lee está ciente de tudo isso e Gangle também. Os 2 oficiais ordenam aos prisioneiros franceses que se escondam, que procurem abrigo. Mas muitos deles não querem, na verdade, querem lutar ao lado dos soldados americanos e dos alemães rebeldes. Inicialmente, as Waffen-SS sondam o terreno, enviam uma unidade de reconhecimento. Há um primeiro confronto, nada grave. Na manhã de 5 de maio, o ataque de fato começa. As Waffen-SS dispõem de semi-lagartas, metralhadoras, canhões sem recuo. Atacam de várias posições. O Sherman apoia o fogo de barragem das metralhadoras posicionadas dentro do castelo, enquanto pode. Até que o único canhão antitanque alemão de 88 o atravessa de lado a lado e o coloca fora de combate. Incrivelmente, o único ocupante do Sherman naquele momento, o operador de rádio, que estava tentando entrar em contato com as tropas americanas à distância, consegue se salvar. Ele não morre dentro do tanque. É um pequeno milagre. Mas esse é apenas o primeiro de uma longa série em um dia incrível. Hora após hora, a pressão das Waffen-SS fica cada vez mais forte. Gangle é obrigado a intervir pessoalmente para colocar alguns desses prisioneiros de alto escalão em segurança. Um deles é alvo de um atirador de elite das Waffen-SS. Esse alvo é o ex-primeiro-ministro Paul Reynaud, que escapa pela primeira vez de uma bala que passa muito perto do seu ouvido. Gangle se joga sobre Reynaud e lhe diz para se proteger. Não consegue dizer mais nada. Um segundo projétil acerta Gangle em cheio e o mata. O Major será o único morto na Batalha do Castelo de Iter. Uma batalha que termina no início da tarde, quando uma força de resgate da 142ª Divisão chega ao castelo. Cerca as tropas atacantes das Waffen-SS e as força a se render. Há um fato muito peculiar. Junto com as tropas da 142ª, há um homem, um repórter franco-canadense chamado René Levesque. No pós-guerra, ele fará carreira e chegará até a se tornar primeiro-ministro de Quebec. Levesque tem um papel especial porque, quando chega ao castelo de Iter, reconhece imediatamente Jean Borotra, a estrela do tênis. Antes da guerra, Levesque escrevia sobre esportes. É outro caso absurdo nessa história tão incrível que parece inventada, mas é verdadeira. Às 4 da tarde do dia 5 de maio de 1945, a Batalha do Castelo de Iter termina oficialmente. Os defensores dispararam quase todas as balas disponíveis. O tanque Sherman foi destruído. O Major Gangle morreu, mas todos os reféns estão vivos. Os soldados alemães e americanos têm alguns ferimentos leves. Ninguém está em perigo de vida. As Waffen-SS atacantes foram todas capturadas e enviadas para um campo de prisioneiros com os braços atrás da nuca. Pelo serviço prestado na defesa do castelo, ele é promovido a capitão e recebe a Distinguished Service Cross. Ele morrerá em 1973. O exemplo de Gangle, que salva a vida de Paul Reynaud, é homenageado dentro da Áustria, a tal ponto que o nome de Gangle é elevado ao posto de herói nacional austríaco. Uma rua na cidade vizinha de Wörgl recebe o seu nome. Os relatos populares da batalha definiram esse episódio como o mais estranho de toda a Segunda Guerra Mundial. Nunca se tinha visto algo assim. E ninguém jamais veria novamente alemães com o uniforme do OHR lutando contra outros alemães com o uniforme das Waffen-SS. Quanto a Schrader, o oficial das SS que ficou do lado dos americanos, ele foi condenado a 2 anos de prisão depois de ser preso e acusado pelas forças dos Estados Unidos por sua afiliação anterior ao Partido Nazista. Mas, pelo que ele fez naquele dia no castelo de Iter, ou seja, armar os prisioneiros e ficar lá para lutar junto com Gangle, seus homens e os americanos, isso serviu como motivo para a redução da pena. Ele morreria em 1995. O episódio do Castelo de Iter, pouco conhecido fora das fronteiras austríacas, ainda hoje é um caso único. Algo que nunca tinha sido visto antes e que nunca mais será visto.
mas que também mostra como, através do exemplo do Major Gangol, é possível se rebelar contra uma ditadura desumana, mesmo tendo que usar um uniforme que na época exigia um juramento de fidelidade à própria ditadura desumana. Diante do risco moral, diante da questão de aceitar ou não obedecer a ordens que eram contrárias à lei moral e à lei natural, Gangul e seus homens disseram não, não queriam mais ser cúmplices. Eles sabiam o que arriscavam. Sabiam que, em caso de derrota, as Waffen-SS não teriam nenhuma piedade. Como tantos outros, eles acabariam enforcados nas árvores ou nos postes de luz da cidade vizinha, com uma placa no pescoço que diria: "Sou um traidor do exército alemão. Me rebelei contra as ordens. Sou um traidor da causa nacional socialista." Gangol pagou com a vida por sua escolha. Mas é uma escolha de liberdade e de coerência com os valores autênticos de quem decide servir a um país. O exemplo dele é lembrado hoje na Áustria, e então nós também, aqui no Dentro da História, queremos lhe atribuir um justo reconhecimento pelo que ele fez naqueles dias na Áustria, naqueles dias caóticos, em que tantas unidades militares estavam desorganizadas e corria-se o risco de todos contra todos. Ou pior ainda, que civis ou prisioneiros pagassem o preço daqueles últimos dias de loucura do Reich nazista. Graças a homens como Gangol, nada disso aconteceu. E a história da Batalha do Castelo de Iter, mesmo sendo tão estranha, tão singular, mesmo tão absurda, ainda merece ser conhecida e estudada hoje em dia.